Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus por mais um dia. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor para fazer essa gravação, esse vídeo. Espero que os irmãos estejam bem, todos estejam bem, as famílias estejam bem, né? Nós temos, assim, estado distante, alguns irmãos eu consigo me comunicar, ou conversam comigo, pelo privado, através do WhatsApp. Mas nós estamos com saudade, estamos na igreja, no templo, Isso tem deixado a gente com muita saudade, mas é o tempo, É o tempo do Senhor, temos que pedir a Deus que nos renove, nos fortaleça a cada dia. Quero assim, a gente começar essa mensagem também, dizer que tenho saudade de todos, tenho orado pela vida dos irmãos, sei que os irmãos têm orado pela minha vida também, e eu creio que em breve, em nome de Jesus, Deus vai nos reunir novamente lá no templo. Amém? Mas enquanto isso, vamos estar aqui meditando na palavra, colocando nosso coração, nossa vida na mão do Senhor. Amém? Essa palavra dessa noite que eu quero assim compartilhar com os irmãos está no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 22. Fala a respeito do rei Josias, tá? Segundo Reis, capítulo 22. Quero ver aqui os 2 primeiros versículos, vamos estar orando e vamos abrir o nosso coração, para a palavra de Deus nessa noite. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filho de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho do Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus de toda a glória, obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, de estar fazendo essa gravação. E peço que o Senhor venha visitar agora, Senhor, os nossos filhos, os nossos lares. E o Senhor, através da Tua palavra, Senhor, continue, Senhor, fortalecendo, renovando as nossas forças a cada dia, Pai. Eu sei que nós estamos no templo, não temos esse momento, temos esse momento de estarmos na nossa casa, com a nossa família. Mas o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus de longe, Deus de perto, o Deus que se faz presente em todo o tempo, Senhor, o Senhor está ao lado do seu povo, Pai. Então venha falar em cada coração nessa hora. Venha tirar, meu Deus, todo medo, toda preocupação, todo cansaço. Senhor, nós estamos enfrentando, ó Senhor amado, essa pandemia, mas sabemos que não estamos sós. O Senhor está conosco, Senhor. Então vem agora, envia a Tua palavra revelada, Senhor, e fala em cada vida, em cada coração. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e faça a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre Josias e Deus me colocou no meu coração essa mensagem a respeito de Josias. Então aqui a gente nós lemos aqui logo no início, no capítulo 22, 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos, 31 anos em Jerusalém. E fala o nome das suas mães e fala que ele era reto perante o Senhor. Ele era uma criança, irmãos? Um menino com 8 anos, quando ele começou a reinar. E eu fico pensando nisso, É claro que uma criança de 8 anos não tinha ainda muito conhecimento, muita noção. A gente vai ver aqui que tinham pessoas ao lado dele para ajudar. Mas eu quero trazer um pouco a história de Josias para os irmãos. E Josias, ele tinha tudo, vamos dizer assim, teria tudo para dar errado. Se a gente fosse levar em consideração a sua descendência, os seus familiares. E às vezes eu fico claro e penso nisso, Olho para a minha vida, olho para a sua vida hoje. Talvez eu não conheço bem o seu passado, a sua origem, sua descendência, sua família. Aquele ditado popular que as pessoas falam, que filho de peixinho, peixinho é. Nem sempre é assim, não é verdade? Eu também tenho a minha história de família. Muitos não nasceram em berços evangélicos, outros nasceram, mas aqueles que nasceram em berço evangélico se afastaram do caminho do Senhor hoje. Aqueles que não nasceram no berço evangélico estão no caminho do Senhor. Eu olho para a vida de Josias e fico pensando, É um menino que vai se voltar ao Senhor, que o seu coração vai se voltar para Deus.
E quando eu falei para os irmãos que ele tinha tudo para dar errado, eu quero voltar um pouquinho, falar um pouco a respeito do seu avô, quem era o pai de Josias. Eu também tenho uma história na minha família dos meus pais, dos meus avós, né? Como eu falei para os irmãos aí algumas vezes, eu, eu fui criado um pouco na igreja evangélica e no católico. Minha avó era evangélica, a minha mãe sempre católica. Tive um pouco ali, né, do catolicismo na minha vida, como também do evangélico, até que me formei e cresci, e depois, né, o Senhor veio sobre a minha vida. Tive também na minha infância problemas dentro da família, com o pai e tudo. Então, eu fico pensando nisso, porque alguém às vezes olha para a sua vida, vê a sua descendência, a sua família, seus familiares, e até julga e acha que você vai ser uma pessoa assim, vai ser dessa maneira. Josias, ele muda toda a história da sua família, né? Dos seus, assim, dos seus antecedentes. Vamos falar um pouco primeiro, só para a gente parar aqui e meditar um pouco, né? Em Josias, entender mesmo um pouco a sua história. A Bíblia fala que ele era um rei de Judá, né? Judá, a Bíblia fala que as tribos tinham se dividido, né? Desde aquela época depois de Salomão, ali, Deus, através de Jeroboão, Deus deu uma parte, 10 tribos para cá, 2 para lá, ficou o reino do norte, o reino do sul. Judá era o reino do sul, o reino do norte era chamado de Israel. Então, a gente vê então aquela divisão, né? O rei de Israel, o rei de Judá, as tribos estavam divididas. O seu avô se chamava Manassés. E ele não herdou uma herança, vamos dizer assim, o que ele herdou, vamos dizer assim, na herança espiritual, não foi muito boa, do seu avô, do seu pai. Né? A gente tem a nossa herança de família, muitos têm heranças, né, materiais, mas herança espiritual, sei que, como eu falei, nem muitos nasceram em berço evangélico, outros tiveram parentes meu avô, meu pai era de Umbanda, era do espiritismo. Né? Muitos de nós temos, assim, atrás dos nossos familiares, das nossas pessoas que nos antecedem aí, que não serviam a Deus. A gente volta um pouco aqui, no 2 Reis, capítulo 21, quero ver aqui com os irmãos um ponto importante, falando sobre Manassés, o avô dele. Então, o capítulo 21 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, seu avô. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões. Então, o seu avô, ele se desviou do caminho do Senhor. Ele fez o que era mal, nunca era reto. Pelo contrário. A Bíblia fala aqui de Manassés, que ele colocou ídolos lá, levantou altares para Baal, que ele se juntou com feitiços, com feitiçarias, com necromantes. Seu avô, né? A gente vê um pouco aqui a história de Manassés, só para a gente parar um pouco e pensar. A Bíblia fala aqui no capítulo 21, diz assim, e queimou a seu filho como sacrifício. Olha, vamos voltar um pouco, 21:5 fala assim, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos atos da casa do Senhor. Isso Manassés, seu avô. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Veja a história do seu avô. Então ele se juntou com feiticeiros, com feitiçarias, com agoureiros. Um homem totalmente afastado dos caminhos do Senhor, né? A gente vê um pouco mais aqui, né? Um pouco mais aqui à frente, falando um pouco, né? Capítulo 21 ainda, falando sobre Manassés, né? Fala aqui, versículo 10. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seu servo, dizendo, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Ele conseguiu fazer o pior do que os amorreus, aquele povo pagão que adorava outros deuses, irmãos. Isso era o avô de Josias. Às vezes você está recebendo uma palavra, alguém diz para você assim, não, porque seu pai foi isso, seu avô foi isso,
a sua mãe fez isso, o seu pai fez isso, você vai ser também da mesma maneira? Não, irmão. Em nome de Jesus. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um chamado com a sua vida. Josias, ele vai ser diferente do seu avô, do seu pai, de tudo aquilo que aconteceu no meio da sua família. Por isso que eu falei, ele tinha todos os motivos para dar errado. Como muitas pessoas hoje falam, porque o meu pai fumou, eu vou fumar, meu pai bebeu, eu bebo também. Então, não. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida, que você tem um chamado, que Deus te chamou para ser a diferença da tua casa, da tua família, ser diferente do que seu pai foi, do que seu avô foi, seu tataravô foi, não importa. Porque Deus tem algo com você, Deus tem um propósito com você, Deus tem um chamado com você individual, independente do que aconteceu com seus pais lá atrás. Eu quero que você medite isso nessa noite. Porque às vezes a gente se prende um pouco ao passado e a gente fica olhando para a nossa história lá de trás e fica falando assim mesmo, porque os meus irmãos também faziam assim, e eu não tenho jeito, eu vou ser da mesma coisa que foi o meu pai, meus irmãos. Não. Busque ser a diferença, busque fazer a diferença. Eu tenho falado nos cursos, quando a gente estava com o templo aberto, a gente fala sempre o exemplo de Daniel, que no meio ali daqueles reinados, né? Daniel, ele fez a diferença em seus amigos. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Josias, a gente vê a história do seu avô, então era um homem que levantou altares para Baal. Manassés, ele se juntou com feiticeiros e tudo. A origem, né, o que vinha por detrás aí. Aqui mais à frente, ainda fala assim, além disso, no capítulo 21, versículo 16, falando ainda um pouco sobre Manassés, né? Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado. Derramou muito sangue inocente, sanguinário. E alguém diria assim, Josias, o seu avô, pois é. Alguém poderia olhar para ele e falar assim, o avô dele era sanguinário, derramou sangue, se envolvia com feitiçaria. Muitas vezes a gente é apontado, é julgado por causa de alguém, da família, que você se deixa levar por isso, você se deixa bater por isso. Você acha que realmente você vai ser dessa maneira porque seus antepassados foram assim? Não, irmão. Deus te conhece desde o ventre materno, quando você estava ali sendo gerado, o Senhor já te conhecia. Deus tem um propósito com a tua vida. Quando você veio ao mundo, né, antes mesmo de você ser formado, como diz a palavra, o Senhor já te conhecia. Sabe, o seu pai, falando agora sobre o pai dele, né, o pai de Josias, aqui no capítulo 21, né, então fala que Manassés vai morrer, vai assumir Amon, agora vamos falar um pouco sobre o pai, e diz assim, tinha Amon, capítulo 21, versículo 19, 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. E agora falando um pouco sobre Amon, seu pai. Não sei quais os motivos, a Bíblia não nos fala, mas o reinado foi curto, só 2 anos apenas. Mas o que a Bíblia fala a respeito do pai de Josias? Olha lá. Fez o que era mal perante o Senhor. A mesma coisa, né? Amon, ele seguiu Manassés, que era o seu pai. Então ele diz, fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu a ídolos, a que ele serviria e os adorou. Assim abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então, o pai de Josias, Amon, ele seguiu tudo, né? Os caminhos do avô. Seguiu os mesmos passos. Fiz o que era mal perante o Senhor, manteve toda aquela idolatria, aquilo tudo dentro de Judá. Aí você fala, pois é, ele tinha muitos motivos, né, irmãos? Seguir o caminho de Manassés, seguir o caminho de Amon também. A Bíblia fala lá em Crônicas, né, quando fala a respeito deles, também em Crônicas fala a respeito do rei Manassés, de Amon e de Josias. Lá diz que Manassés, no final, ele vai orar a Deus, ele vai ser, assim, levado, né, quando é o período do cativeiro também, um pouco ali do cativeiro de Israel, que ele vai orar a Deus, ele vai se arrepender, né, e pedir perdão a Deus pela sua idolatria, Deus vai ter misericórdia dele. Mas deixou assim uma herança, um histórico espiritual muito ruim para Josias, né, irmãos?
O seu pai, a Bíblia diz aqui, falando de Amon, né? A Bíblia fala aqui que ele foi assassinado, olha lá. Os servos do rei Amon, versículo 23, 21, 23, conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Então ele teve o seu pai assassinado. O avô, envolvido com a idolatria, pai também, assassinado. E ele poderia realmente, assim, baseado nisso, né, nesse histórico familiar, um histórico espiritual muito ruim, ele poderia seguir o mesmo caminho, né, irmãos? Ele poderia até se apoiar nisso, né, e falar assim, meu avô era assim, meu pai era assim, também assim, mas ele preferiu, né, a Bíblia fala que ele procurou se apoiar em Deus, né, e Josias significa apoia, ele se apoiou em Deus. Com 8 anos, irmãos, ele começa a reinar. E com 8 anos, esse menino, a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Porque Deus tem um propósito. A Bíblia fala que os planos do Senhor não podem ser frustrados, né? E quando a gente vê aqui voltando, né? O seu nascimento foi anunciado, que está em 1 Reis, capítulo 13. A gente vai voltar aqui um pouco, falando um pouco sobre esse rei, né? Josias. Então fala aqui a respeito dele. Ele foi anunciado, ele foi profetizado, né? O profeta foi usado para falar a respeito dele. Diz assim, 1 Reis capítulo 13, diz assim, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre o incenso, e os ossos se queimarão sobre ti. O Josias, ele aqui é anunciado, bem antes, né, de acontecer tudo isso, ele é anunciado, o seu nascimento, e porque Deus tinha um propósito, né, com Josias, antes mesmo de ele ser gerado, o Senhor já o conhecia, já chamava pelo nome. Então a Bíblia fala que antes de sair a palavra da nossa boca, Deus já conhece, né, irmãos? Antes de você vir ao mundo, antes de você estar aqui com a sua família, no meio dos seus, Deus já te conhecia, já conhecia até o seu nome, o nome que seus pais te dariam, assim como ele falou aqui, né? Que seria Josias. Então, Deus tinha um propósito com a sua vida. Não fica olhando para o seu passado. A Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, igreja. As coisas velhas ficam para trás. Você fica preso às coisas do passado, aos seus antepassados, às pessoas que estavam na sua família, que fizeram tantas coisas que foram abomináveis pelo Senhor. Não importa. Você agora está sendo chamado para começar uma nova história na sua vida, para a sua família, para fazer a diferença onde você estiver. Josias, voltando para a história desse menino, com 8 anos, como Salomão, lembra de Salomão? Salomão diz que quando ele começou a reinar, em 1 Reis, capítulo 3, fala de Salomão, no versículo 7, fala que ele falou com Deus que ele não passava de uma criança. Não temos assim a idade, né? Nós sabemos a idade ali, a Bíblia não fala a idade de Salomão. Alguns estudiosos dizem que Salomão, a idade dele seria em torno assim entre 16 a 20 anos, vamos dizer, com 20 anos mais ou menos de idade, era um rapazinho jovem. Ele diz, não passa de uma criança, e pediu para Deus o quê? Um coração compreensivo para reinar. Josias era um menino, mas ele tinha pessoas em volta dele que ajudaram ele, que auxiliavam ele naquele trabalho que ele tinha que fazer para reinar. Deus sempre coloca pessoas do nosso lado, né? Pessoas que quando a gente é menino, criança, um jovem, para falar do amor de Deus, para nos levar à presença de Deus. Quando o nosso coração se volta para Deus, aí Deus coloca mais pessoas do nosso lado. Eu tenho uma história da minha avó que sempre falava de Jesus para mim, me levava na igreja, sempre os irmãos sabem dessa história minha. E aquilo foi colocado, aquela semente foi colocada no meu coração. A Bíblia fala de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, 5, ali lá mais para frente no capítulo 3, fala de Timóteo e fala da sua avó, né, da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, e ele fala assim, conhece bem, né, as palavras, né, que conheceu desde a infância, né, que foram reveladas desde a infância, ele desde criança, né,
teve ali o suporte, vamos dizer assim, Timóteo, né, da sua avó e da sua mãe, que falaram também do Senhor. Que ele conheceu as Escrituras desde essa infância e que ele se firmasse, né, que na palavra que ele aprendeu desde menino. Então, tinham pessoas ali, e a Bíblia fala que ele vai pedir para reparar o templo. Né? Depois que aqui no versículo 3, continuando um pouco, capítulo 22, ele já estava com mais idade, né? No 18º ano do seu reinado, ou seja, 18 anos, mais 8, 26 anos, né? Ele estava já com seus 26 anos, já estava já um jovem, né? O rei Josias mandou o escrivão, aí está o nome aqui, Safã e tal, e dizendo, versículo 4, sobre Alquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro para que se trouxe a casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram. Então, ele pegou todo aquele dinheiro, inclusive o Manassés tinha guardado o dinheiro, e ele começa a reparar o templo do Senhor. E aquele homem, né, aquele sacerdote, a Bíblia diz aqui, né, o sacerdote Ilquias, eles começam, né, convocam aqueles homens para reparar no templo do Senhor, porque o templo do Senhor, a gente vê aqui dentro das reparações que ele fez, tinha idolatria, imagens, a adoração a Baal, tinha muitas coisas ali, ele começa a reparar o templo. Quando eles começam a reparar o templo do Senhor, a Bíblia diz que eles vão achar o livro da lei, a lei de Moisés, os escritos da lei, e aqueles homens vão trazer para o rei o livro da lei. Olha lá que está escrito aqui, capítulo 22. Então disse, versículo 8, o sumo sacerdote Elquias, escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Elquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e os entregaram nas mãos que se dirigem à obra e têm em seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão, Safã ao rei. O sacerdote Elquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Acharam a palavra de Deus, os mandamentos, a lei do Senhor. E quando aquele livro vem para as mãos, né, e eles tinham, há quanto tempo, né, aquele livro estava ali na casa do Senhor, a Bíblia fala que estava ali o livro na casa do Senhor, perdido. E quando eles começaram a fazer a reparação do templo, acharam o livro da lei. A Bíblia fala que a palavra do Senhor nos fala que nós somos a palavra, né, nós somos a Bíblia, né, lida e escrita, não com tintas, mas pelo Espírito Santo no nosso coração. Mas você vê, irmãos, que eu fiquei pensando nisso, né? Dentro do próprio templo, eles acharam o livro. É como que nós estamos no templo, agora nós estamos ausentes do templo, lá na casa do Senhor, estamos em casa, mas o livro, a palavra está sendo pregada e sempre pregada no templo, na igreja. E será que nós temos observado tudo aquilo que ouvimos durante esse período, até antes da pandemia, tudo aquilo que foi falado pelo Senhor? Temos a palavra de Deus nas nossas mãos, na nossa casa, temos nas nossas mãos hoje essa oportunidade de termos a Bíblia para a gente ler e consultar o Senhor. Mas será que nós estamos meditando nessa palavra? Será que nós temos comido, mastigando essa palavra? Não adianta termos uma Bíblia em casa, como a gente sempre fala, como aquelas pessoas mantêm no comércio, ter a palavra de Deus aberta, ler o Salmo 91, Salmo 23, para que Deus venha proteger. Na realidade, essa palavra tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Eles tinham a lei, a palavra estava lá e estava perdida. E de repente, quando começaram ali a restaurar o templo, foi achado. Eu quero deixar para você que você possa meditar nisso, para que você venha se alimentar da palavra, que você busque entendimento da palavra. Nesse tempo que a gente tem estado na casa, nós estamos no templo, né? A gente sente falta de estarmos no templo, mas medite mais na palavra, sabe? Junte a família, lê a palavra, você mesmo também sozinho, pegue a Bíblia, comece a ler, ore a Deus, peça para Deus te dar discernimento, sabedoria, para que Deus te mostre, te ensine aquilo que você está lendo. Busque isso, esse interesse, esse desejo de estar se meditando na palavra do Senhor.
Quantos, como a gente fala, né, como Maria e José perderam Jesus num templo, nós perdemos Jesus dentro da própria igreja, porque a palavra está sendo pregada, a gente não está ouvindo, não está atento àquilo que Jesus está falando, e eles perderam Jesus no templo. Quantas pessoas perdem Jesus no templo, a Bíblia dentro da nossa casa, e a gente passa, e a gente não olha, a gente não lê, a gente não medita, a gente não está buscando em Deus realmente o alimento, a direção para nossas vidas, igreja. Me chama a atenção que quando esse livro é entregue nas mãos dele, a Bíblia diz que ele rasga as vestes literalmente. Ele vai ver ali, ele vai chamar, né? Ele vai entregar novamente, vai pedir ali, a Bíblia fala da profetisa que vai vir ali para ler, né? Ele diz ali, ide consultar o Senhor por mim, versículo 13, né? Acerca das palavras deste livro que se achou, porque é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Então ele vai, né? Aquele livro vai ser levado e diz aqui, né? Então o sacerdote Uquias, Alcã, né? Foram ter com a profetisa Hulda, né? A profetisa, ela vai ali agora, ser a boca do Senhor, ele vai começar a falar. Quando ele pega o livro, ele tem uma reação, né? Ele tem uma reação. Depois que ele pega aquele livro, ele vai levar para o profeta. Ele rasga as suas vestes. E ele vai, assim, sentir, se emocionar, né? Com o livro, com o achado daquele livro. Eu parei e pensei nisso, né? Nesse momento que ele rasga as vestes, né? Eu sei que a conversão verdadeira, a Bíblia fala que é aquela que a gente rasga o nosso coração, mas quantos de nós, irmãos, estamos tendo emoções? É o início, né? A gente ter emoção ou ser emotivo por alguma coisa é um bom sinal do nosso coração que está quebrantado, do nosso coração que está sedento, do coração que está aberto, né, para Deus e para as pessoas. Ele vai ter uma reação quando ele vê aquele livro. Há quanto tempo você não tem assim, tido nenhuma emoção com alguma coisa, com nada? Por exemplo, o que está acontecendo hoje no meio de comunicação, a gente vê toda essa pandemia, a gente vê pessoas falando, perdendo famílias, perdendo pai, mãe, casal, né? Morrendo no mesmo dia, morre o pai e a mãe, e a gente vê os filhos chorando, as pessoas, né, ali naquele momento de dor, tristeza. Você sente alguma coisa, você sente compaixão por isso que você está vendo. Isso move teu coração, porque, como é que eu quero para dizer para os irmãos, é um sinal até para que seu coração se abra, para que Deus, né, comece a trabalhar mais na tua vida. Tem muita gente que o coração está fechado, está duro. Nem quando ele vê uma situação como a gente está vivendo hoje, as pessoas morrendo, aquilo não mexe no seu coração, não traz um pesar, não traz um sentimento, né, de tristeza, de orar por essas pessoas, por essas famílias que estão sofrendo agora, não só do nosso Brasil, mas desde lá fora, na China, nas outras nações, que muitas pessoas, muitas vezes estão indo embora. Ou antes disso a gente via essas violências todas acontecendo na televisão que mexe com a gente, nós que somos pais, nós que temos os filhos, somos nossa família, isso mexe com a gente porque nós somos um ser humano, ele tem, né, as emoções, né, os sentimentos que estão dentro de nós. Ele vai ter uma atitude, a Bíblia diz que ele vai rasgar as vestes, ou seja, aquilo mexe com ele, como eu digo para você está na igreja, começa a tocar um louvor, a palavra está sendo pregada, você começa a sentir aquela presença de Deus, você começa, sei lá, a sentir um arrepio, vontade de chorar, aquilo tudo, você abre o teu coração, olha, o Espírito Santo vem, ele vem, te envolve, porque aquilo começa a mexer por dentro de você. Há quanto tempo você não sente nada disso com relação à palavra de Deus, aos louvores que têm chegado na tua vida, ou até mesmo com a tua família, com o teu filho, com a tua esposa, com aquelas coisas que estão em tua volta? Você se fecha, o teu coração está fechado, endurecido, e você não consegue, né, sentir nada. Lembra do caminho de Emaús, quando Jesus estava ali, ficou no meio daqueles discípulos que estavam voltando para Emaús?
E lá na frente, depois que eles começaram a falar, né, eles vão começar tudo o que estava acontecendo, Jesus deixa eles falar o que aconteceu, eles começam a contar a história de Jesus, que foi morto, Jesus já sabia de tudo, deixou eles falarem. Lá na frente, né, Jesus vai se revelar para eles, né, a gente já pregou várias vezes essa palavra lá na igreja, honestos, porque conforme as escrituras já tinham dito que o filho era necessário que o filho do homem fosse morto e ao terceiro dia, aí os seus olhos se abrem, Jesus vai partir o pão, e eles vão ver que é o próprio Cristo que está ali naquele momento que eles pedem para Jesus ficar, parte o pão. Aí Jesus desaparece e um vira para o outro e fala assim, por acaso não nos ardia o coração? Não nos ardia o coração quando ele falava a respeito de todas as coisas? Teu coração tem ardido, irmãos? Quando você ouve a palavra, teu coração arde. Quando você escuta um louvor, como é que tem sido a sua vida sentimental, se emocional, você com relação à sua família, aquele que teu filho que está triste, a tua esposa que está ali abatida por alguma coisa, isso tem te incomodado, isso deixa você chega ali para que você fale com seu filho, fale com sua esposa, o que está acontecendo, porque isso está mexendo comigo também. Josias me chama a atenção, irmãos, que depois daí para frente, ele vai tomar uma série de atitudes que mostra que de um coração arrependido, porque quando o homem se arrepende, que a gente sempre fala, né? Zaqueu, quando ele se arrependeu, a Bíblia fala que ele falou para Jesus, resolvo restituir tudo que eu defraudei alguém. Há sempre uma atitude, uma reação. Daqui para frente, né, o livro, a história é um pouco grande, eu não vou me alongar por causa do tempo, mas a Bíblia fala que ele vai tomar uma série de atitudes que prova que ele está com um coração arrependido, que vem um arrependimento realmente verdadeiro, com aquelas palavras da profetisa, ela vai dizer que Deus estava para mandar um grande mal naquele lugar, né? E por causa dos males, né, que desde Manassés, de Amós e do pai dele, né, que todos Amon, desculpa, Amós Amon, que tinham feito contra o povo, Deus falou que ia fazer um grande mal, mas vai falar a respeito, né, dele ali, quando ele diz aqui, ó, capítulo 22, diz assim, o Senhor disse, assim diz o Senhor, capítulo 22, versículo 16, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá, leu o rei de Judá. Isto deixarem queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então Deus começa a falar aqui, né? Porquanto, versículo 19, vamos ver aqui, desculpa, versículo 18, volta um pouco mais aqui. Porém, ao rei de Judá, no caso Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se esterneceu, né? O coração dele se enterneceu, ele se quebrantou, o coração dele é como que diz assim, ele sentiu aquilo, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, o pecado do povo, do povo se afastar de Deus, ele se volta e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que serviram, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ele chorou, ele foi quebrantado por Deus nosso. E daqui para frente, a Bíblia diz que ele vai fazer uma série de mudanças, né? Eu vou ler aqui para os irmãos, vou passar só, não vou, né? No capítulo 23, né? A Bíblia diz aqui que ele vai renovar a aliança, vai chamar todo o povo a renovar a aliança com o Senhor, né? Baseado na lei, no livro, ele vai abrir, ele vai chamar o povo para renovar a aliança. Ele vai fazer a purificação do templo, ele vai começar, a partir do momento que o homem se arrepende, a partir do momento que o homem se quebranta como ele se quebrantou, que nem eu falo, né? Daqui para frente a vida está mudada, a vida dele está totalmente transformada. Ele já tinha um coração voltado para Deus, né? Então a Bíblia diz que ele vai começar a fazer uma série de coisas lá, ele vai limpar, tirar toda a purificação do templo, né? Ele começa a fazer muitas coisas. A casa do Senhor, né? A Bíblia diz aqui que eles estavam fazendo coisas terríveis. Ó. Também destituiu os sacerdotes, capítulo 23, só para vocês, irmãos dele, versículo 5. Que o rei de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares na cidade de Judá. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, ó, da casa do Senhor,
poste vivo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou a casa das prostituição cultural que estavam na casa do Senhor. Olha como estava, irmãos, na casa do Senhor. Você viu aqui? Também derribou as casas de prostituição cultural que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste vivo. Estavam lá como que costureiras fazendo, ali a Bíblia diz, teciam tendas para o poste vivo na própria casa do Senhor. Que ousadia, né, irmãos? Que atitude de ousadia, de coragem em Deus. Assim como o Gideão foi lá, derrubou os altares de Baal, né? Ele vai agora limpar tudo, ele vai tirar tudo aquilo ali da casa do Senhor, né? A Bíblia fala que ele vai profanar, né? Profanar e derribar o altar de Betel para se cumprir aquela palavra lá que foi falada, né? A respeito do seu nascimento, né? Que ia nascer um, né? Que chamava Uzias, que... Então a profecia se cumpre aqui no capítulo 23, versículo 15, diz assim, né? Também o altar que estava em Betel e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, quando o profeta foi lá falar para ele que ia nascer, né, um Josias, que ia derrubar tudo, tinha feito para Israel, este altar junto com o altar o rei derribou, destruiu o altar, o alto reduziu a pó, e o altar se queimou o poste do ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoaram o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então ele pegou os ossos e queimou ali em cima do altar daquele sacerdote que Jeroboão tinha levado lá, levantado aquele altar para adorar aquele sacerdote que não adoravam a Deus, faziam aquilo tudo a outros deuses, queimou os ossos deles ali como se foi profetizado lá atrás, se cumpriu a palavra do Senhor ali, profanou, né? Porque o povo estava assim, irmãos. Ele fez muitas coisas, né? Celebrou a Páscoa, aqui mais na frente fala da celebração da Páscoa, né? E aboliu, ou seja, né? Acabou, né? Também Josias com os médios, os feiticeiros, os ídolos lá, os ídolos e todas as abominações que serviam na terra de Judá e em Jerusalém para cumprir a palavra da lei que estavam escritas. Ele acabou com tudo aquilo ali, né? Então tinha, né? Tantas abominações, com ídolos, com feiticeiros, com tantas coisas ali. Então, depois a gente fala aqui de Josias, né, a respeito dele, da sua morte. Então, veja bem, irmãos, Josias, ele deixa para nós, a palavra do Senhor nos deixa hoje essa palavra para nossa meditação. E tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Ele vai fazer a diferença, ele vai tomar atitude, ele se converte ao Senhor de todo o coração e começa a mudar toda a história de Judá. E hoje essa palavra vem para a sua vida, porque você também é um escolhido do Senhor. Antes de nascer, como eu falei, assim como Josias, Deus já tinha te escolhido no ventre materno, para que você seja a diferença na sua casa, no seu trabalho, na rua que você mora, não só dentro da igreja, mas que para que você realmente honre o nome do Senhor e leve essa palavra para aquelas pessoas que estão lá fora que não conhecem esse Deus. Pare de lembrar do teu passado, do que você era, porque você agora é nova criatura em Cristo Jesus. E começa aqui para frente, realmente, ser a diferença onde você está vivendo, no meio dos teus, das pessoas que te conhecem, da sua família. Não fique se agarrando nessas coisas, dizendo, porque sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Para com isso. Deus chamou para ser uma nova criatura. Em Cristo nós somos nova criatura. Amém? Comece a viver essa nova vida que o Senhor tem colocado diante dos teus olhos. Siga o exemplo de Josias. Não importa que foi o seu pai, a sua mãe, o seu antepassado. Não importa. Deus tem um propósito com você. Amém? Os planos de Deus não podem ser mudados a respeito da sua vida. Volte o teu coração para Deus, foi isso que Josias fez. Ele voltou o coração para Deus, porque quando o homem abre o coração para Deus, Deus realmente faz a obra. Mas aquele que se fecha, que está com o coração duro, como é que faz? A Bíblia avisa aqui, irmãos, de Nabal, que era um homem que tinha um coração duro, que morreu com um coração duro. Abigail teve sabedoria, que conseguiu ali falar com Davi, porque ele não reconheceu tudo que Davi tinha feito,
todos aqueles homens que estavam com Davi, à noite, quando estava ali com as suas ovelhas, como aqueles homens serviram, a Bíblia fala que serviam de muro para ele, de proteção, para que ninguém viesse ali para poder roubar uma ovelha, levar uma ovelha daquela. Mas Nabal, quando Davi mandou aqueles homens pedir a ele uma ajuda, ele fala: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Para que eu pegue uma das minhas ovelhas, para que alimente, para que dê sustento para ele e para os seus homens. Quer dizer que o coração dele era tão duro que ele não viu isso, não reconheceu todos os benefícios que Davi e aqueles homens tinham feito para ele. Quantas vezes a gente age assim na nossa vida, não reconhece aquilo de bom que Deus está fazendo e que as pessoas que estão em nossa volta estão fazendo para a gente, quando o nosso coração está fechado. Josias, quando ele viu aquilo tudo, que ele achou o livro do Senhor, o livro da lei, ele abre o coração, ele rasga as suas vestes. Agora eu posso ver aqui na frente como ele se humilha, que ele não rasgou só as vestes, mas ele se arrependeu, ele rasgou o seu coração. Um homem que se abre o coração totalmente para Deus. E ele começa a fazer uma série de mudanças, e assim a nossa vida, quando nós conhecemos, abrimos o nosso coração, quando nos convertemos para Deus, a gente começa a mudar muitas coisas na nossa vida, irmãos. Tem muitas coisas que precisam ser tiradas da vida daquele que é de Deus. Tem que tirar da nossa vida, porque nós servimos ao Senhor, hoje nosso coração está ligado em Jesus, voltado para Deus. A Bíblia diz que, Ezequiel 36, 26, que Ele nos daria um coração novo. Deus colocou um coração novo na sua vida e na minha vida, para que a gente viva a nova vida, mas é com um coração novo que a gente vai ver essa nova vida, não com um coração duro, coração fechado. Tem uma palavra aqui em Deuteronômio, antes de eu terminar, quero deixar para os irmãos meditar, no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, né? Quando Moisés está falando a respeito do povo, intercedendo pelo povo como mediador, ele diz assim: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falares a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, olha lá, as quais me te disseram, em tudo falaram eles bem, o Senhor dizendo, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo. Olha Deus falando a respeito do povo, porque Deus sabia que o povo ia pecar, né? Então Deus fala, quem dera, né, que tivesse um coração que temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha lá. Seria muito bom, né? Se eles realmente tivessem coração, procurassem manter esse coração temente a Deus. Deus falou que seria bom para eles e para seus filhos para tudo sempre. Mas Deus sabia que o povo ia falhar, ia errar. E voltando para nossa palavra dessa noite, né? Então o que acontece com Josias? A Bíblia diz, o coração que se converteu para Deus, voltando lá para o texto dele, a Bíblia diz que Deus fala para ele aqui, né, que tudo aquilo ia acontecer, mas ele não ia ver com seus olhos, né? Para terminar aqui no capítulo 22, versículo 20, a Bíblia diz aqui que pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então ele foi poupado daquilo, né? Porque depois teve o cativeiro, tudo aquilo, mas a Bíblia fala que ele foi poupado, porque Deus falou que teus olhos não verão, né, todo o mal que eu vou fazer este lugar, porque Deus cumpriu a sua palavra, né? Apesar de Josias ter reparado todos os templos, o templo, restaurado o templo do Senhor, ter tirado a idolatria, os altares de Baal e o feiticeiro e tudo aquilo, ele exterminou, acabou com aquilo tudo, só que Deus, a sua palavra não volta vazia. Deus falou assim, que ia fazer aquele mal, mas Deus falou para ele, porque você se humilhou, porque o seu coração se voltou para mim. A Bíblia diz que Deus falou assim, você não verá isso com os teus olhos. Está vendo essa pandemia que está acontecendo aí? Tudo isso? A gente está prezando, muitas pessoas estão morrendo. Mas se volte para Deus, abra teu coração para o Senhor. Deus há de livrar e guardar você e tua família. E nos livrar deste mal, né? E as pessoas também que a gente está orando, Deus há de guardar a nossa família, as pessoas que nós temos orado, Deus há de nos guardar deste mal, mas se o nosso coração se voltar totalmente para Deus. A Bíblia diz, irmãos, para a gente terminando já aqui, a respeito ainda de Josias, diz assim sobre ele, antes dele, capítulo 23, versículo 25, já estou terminando aqui, diz assim, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, nem que se convertesse ao Senhor de todo o coração.
e de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Não teve ninguém igual a ele, semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Então a conversão, novamente falando, né, no domingo passado falamos sobre conversão, tem que ser de todo o coração. Não teve ninguém semelhante a ele. O coração, irmãos, é a porta, nós sabemos disso. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta estou à porta e bato. Ele diz, aquele que ouvir, primeiro ouvir. Ele fala, ouvir é obedecer. Aquele que obedecer, que me aceitar, ouvir primeiro e abrir a porta, entrarei em sua casa. E cearei com ele e comigo. Então muitas vezes a gente pode estar abrindo a porta, como às vezes a gente abre a porta, mesmo abrindo a porta, mas não está ouvindo, não está obedecendo. Sabe aquela história que você recebe alguém na sua casa, muitas vezes você não vai bater a tua porta na cara da pessoa. Às vezes uma pessoa que você não quer receber naquele dia entra na sua casa, ele entra, você abre até a porta para ele, ele senta na sua casa, toma um café com você, vai embora, mas depois você, poxa, é uma visita que você não foi de surpresa, que você não esperava, ou você que não queria receber, mas você recebeu, porque você não é sem falta de educação de fechar a porta. Mas no fundo aquela pessoa foi, entrou e não... Para você não surtiu nenhum efeito, que nem Simeão, quando Jesus entrou lá, que ele ficou preocupado com a prostituta e não aconteceu nada, e Jesus ali abençoou aquela prostituta, né? E ele nem beijou o rosto de Jesus, nem deu água para ele beber, e aquela mulher fez tudo aquilo, Jesus falou para ele isso. Então muitas vezes a gente faz isso, né? A gente até abre a porta, mas a porta que hoje eu quero falar para você não é a porta da sua casa, você tem que abrir o seu coração. Quando a gente fala abrir o coração, é ouvir, obedecer a voz de Deus. Aí Jesus diz, aquele que ouvir a minha voz, ouça primeiro, obedeça, e abrir a porta, abrir o seu coração, eu vou entrar. Eu vou entrar na sua casa, quer dizer, no seu coração, você há com ele e comigo. O coração é a nossa porta, é a entrada nossa ao coração. Por isso que Deus fala que ele olha o nosso coração, ele não vê o exterior, que ele vê o coração, ele esquadrinha o nosso coração. O nosso coração é a entrada, é a porta, onde Jesus entra, reina para morar e aqui ele vai fazer a obra. Então hoje, através dessa mensagem, eu quero deixar um exemplo de Josias para a sua vida. Você é um escolhido de Deus, antes do ventre materno, como Josias também. Não importa o teu passado. Jesus já jogou lá na cruz, ele cravou os nossos pecados, tem nos chamado para viver uma nova vida. E para sermos a diferença, assim como Josias, ele fez uma grande obra, ele restaurou muitas coisas, ele renovou a aliança, ele fez uma obra maravilhosa para o Senhor. Deus também espera isso de você, que você realmente seja esse instrumento, que você saia, faça a diferença na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, e que você faça uma grande obra para a glória do Senhor, amém? Porque Deus é na tua vida e tem realmente grandes coisas para fazer na tua vida, amém? Fecha teus olhos, não tem mais tempo, cubra a sua cabeça, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, por essa mensagem, que o Senhor venha falar em cada vida, em cada coração que está ouvindo essa mensagem agora. Que o Senhor venha entrar nesses lares, trazer paz, amor, segurança em cada coração, Senhor. E assim como Josias, Senhor, fez a diferença, assim como Josias, um menino, Senhor, que voltou o coração dele para o Senhor. Abra o nosso coração para ouvir e obedecer a tua voz, Senhor. Eu sei que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e o Senhor tem grande obra para fazer nas nossas vidas. E assim como Josias fez grande coisa nas tuas mãos, Senhor. Com o Senhor nós vamos soltar muralhas e fazer grande obra, Pai. Então venha fortalecer e abençoar cada vida, continue guardando os lares, as famílias, no meio dessa pandemia, continue abençoando cada lar, visita cada família, trazendo paz, Senhor, esperança em cada coração. Assim eu oro, abençoa a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.